todo esse processo de avanço político e institucional, ele se deu, a gente coloca sempre esse crédito, sem sombra de dúvida, ao Conceia, que tinha, naquele momento, um momento muito propício em termos de governo, porque o presidente vinha de um processo de vitória eleitoral avassaladora nas urnas, um momento onde o governo tinha também uma disposição para as mudanças bastante fortes, e esse resultado popular das urnas permitiu, de fato, que nós avançássemos nessa direção. Então, o Conceia foi um dos grandes porta-vozes, vamos dizer assim, dessa proposta e que configurou no PA. E o PA tem critérios que eu acho que eles são muito importantes, que o Crispim já deu uma pincelada aqui em relação à sua proposta, vamos dizer assim, à sua concepção enquanto política agrícola, enquanto abastecimento e enquanto assistência alimentar. Na verdade, a gente, ao mesmo tempo que está lá trabalhando numa perspectiva de fortalecimento das organizações sociais ou no estímulo à produção, nós também estamos no outro lado distribuindo esse alimento, se não todo ele, mas com os recursos do MDS na sua totalidade, com os recursos do AMDA em parte, nós distribuímos para as famílias em insegurança alimentar ou para os programas sociais, como no caso aqui o Mesa Brasil, que também tem a mesma finalidade, que é o combate à fome e combater as famílias em insegurança alimentar. Então, dentro dessa estratégia, foi criado um grupo gestor. Esse grupo gestor tem o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é quem coordena o programa e o próprio grupo gestor, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nós da Conab representamos, e da Educação, que entrou esse ano, com a última mudança que foi feita, numa perspectiva que, a partir de 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar terá a mesma prerrogativa para estados e municípios operacionalizarem com o mesmo modelo, vamos dizer assim, com a mesma prerrogativa do PA. Ou seja, governos estaduais e governos municipais poderão comprar da agricultura familiar, sem licitação, para fornecer os gêneros alimentícios para a alimentação escolar. Isso abre uma perspectiva importante no sentido de valorização cada vez maior em relação à aquisição desse produto deste público e, principalmente, eu diria que talvez é uma parte fundamental, que desde que foi feito a descentralização dos recursos, desde 93, que foi mudada a lógica de operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando lá na época do presidente Itamar houve esse processo de descentralização dos recursos, faltava essa ponta exatamente de maior ou de melhor aproximação com a realidade local. Ou seja, comprar por processos licitatórios, mesmo que de forma descentralizada, em geral isso foi pouco eficaz para articular efetivamente a produção local no fornecimento da alimentação escolar. Aqui uma pessoa, um agroextrativista, uma castanha, e um pouco da diversidade que nós trabalhamos aí em termos de produtos. Hoje nós temos mais de 200 tipos de produtos diferentes que são operacionalizados pela PA. Ou seja, a diversidade ou a biodiversidade agrícola, ela está hoje bem inserida e bem contextualizada no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, desde a sua criação, ele tem, como já havia falado, um caráter histórico, inovador, nesse contexto da construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com resultado de um amplo processo de negociação e discussão com os movimentos sociais e Conceia. Na sua criação, a gente pode destacar aqui a garantia de acesso aos alimentos que o programa permite aos beneficiários consumidores, o incentivo à produção e comercialização desses alimentos e, principalmente, o estímulo ao uso e ao manejo da agrobiodiversidade, já que nós estamos trabalhando desde sementes crioulas, ao baru aqui do Cerrado, a produtos da Amazônia, a pescado de diferentes regiões, ao leite ou a carne de cabra, ao mel e por aí afora, as castanhas, enfim. Ou seja, a diversidade e as possibilidades são de todo o tamanho, desde que seja produto alimentício, nós estamos trabalhando com ele e inserindo no programa. A valorização das características regionais, que é outro aspecto fundamental, principalmente aqui para resgate de hábitos alimentares ou valorização da cultura alimentar regional. A disponibilidade de recursos
que promove a agricultura familiar e, sobretudo, os seus empreendimentos, né, os empreendimentos de economia familiar e solidária, e a exclusividade da aquisição dos alimentos provenientes desse grupo social. No caráter estruturante, porque, na verdade, esse foi o PAA, ele teve essa marca. Ele foi o primeiro programa estruturante no contexto do Fome Zero. Lá em 2003, quando nós estávamos discutindo isso, né, Crispim? Exatamente o PAA veio com esse enfoque. O primeiro programa que viria exatamente para fazer essa articulação entre produção e consumo, numa perspectiva de juntar estes dois públicos, o da agricultura familiar, da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, com essas famílias que necessitavam ou necessitam até hoje de receber a assistência alimentar. Então, essa capacidade de promover a criação e organização de mercados locais, o fortalecimento e empoderamento das organizações sociais, isso aqui é um aspecto extremamente relevante, de todo o recurso que nós operacionalizamos, nós repassamos esse recurso diretamente a uma associação ou a uma cooperativa, e é ela que apresenta o projeto, ela que faz a gestão do recurso público, ela que se relaciona com o público que recebe os produtos lá na ponta, associações, governos municipais, Sesc Mesa Brasil, bancos de alimentos, restaurantes populares, enfim, quer dizer, as diferentes e múltiplas formas que tem desse alimento chegar até a ponta, são as organizações sociais de agricultores e agricultoras que o fazem. O estímulo à organização e integração dos sistemas, o favorecimento da integração entre programas, ações e projetos, ou seja, a alimentação como um veículo, como uma ferramenta de articulação de processos sociais mais amplos, entre aspectos de educação alimentar ou questões de educação de forma mais ampla, saúde, saneamento e por aí afora. Estímulo à integração campo e cidade.